Vereador Ricardo Nunes, relator da LDO. Muito obrigado, presidente Antônio Donato, que vem exercendo a presidência com uma maestria louvável, com bastante democracia. Agradeço e aproveito o momento para deixar registrado esta minha opinião. Presidente, a Lei de Diretriz Orçamentária para 2017, ela foi enviada à Comissão de Finanças e designado o relator, que foi eu, e a gente realizou lá, junto com os vereadores da Comissão de Finanças, as audiências públicas, e como é praxe da Comissão de Finanças, ou pelo menos nesses últimos 4 anos, onde eu sou vereador, hoje, agora, esse ano é o 4º ano, e sempre participei da Comissão de Finanças, sempre teve a praxe e a cultura de dar muita atenção e muito valor às audiências públicas, de sempre escutar muito as sugestões das audiências públicas e acatar todas aquelas sugestões que sejam passíveis de assim o serem. E dentro dessa linha, senhor presidente, nós também gostaríamos de registrar, que eu acho que é muito importante, nas audiências públicas da LDO e da Lei de Responsabilidade Fiscal, o secretário, o Seron, secretário de Finanças, esteve sempre presente, do início até o fim, e é importante nós também deixarmos isso registrado e que as pessoas tenham conhecimento, porque não é porque faz parte de um governo ao qual eu sou oposição que nós não devamos ser aqui coerentes. Então, eu quero deixar registrado e ressaltado por parte da Comissão de Finanças essa questão da presença do secretário de Finanças Seron, que eu acho que é muito importante e a gente precisa deixar destacado. Dentro das audiências públicas que nós realizamos e das sugestões dos senhores vereadores da Comissão de Finanças, teremos agora, a partir daqui, as sugestões dos demais vereadores, porque se abre os prazos para a recepção das emendas. Queria que os senhores vereadores e senhores vereadores ficassem atentos. Uma vez, se for votado hoje em primeira, nós estamos com os prazos reabertos para a apresentação das emendas à LDO. A nossa assessoria da comissão já entrou em contato com os assessores dos gabinetes dos vereadores para instruir o procedimento, né? Então, todos os assessores de cada gabinete devem estar instruídos com relação aos procedimentos de apresentação de emendas, para aí nós acolhermos as emendas e apresentarmos um segundo relatório e voltar para plenário para a segunda votação. Eu vou fazer um apontamento, nobres vereadores, nobres vereadoras, com relação àquilo que foi alterado com relação à peça original que chegou do Executivo. Não vou detalhar profundamente, porque é uma matéria muito técnica, mas eu vou colocar para que nós tenhamos um entendimento de todos os senhores e todas as senhoras com relação ao que foi acolhido de sugestões nas audiências públicas. Nós incluímos, por exemplo, no artigo 4º, no parágrafo 4º, que fica o Executivo obrigado a conceder a estrutura básica necessária para o funcionamento dos conselhos participativos de cada distrito. Então, uma inovação foi a inserção dessa questão de que o Poder Executivo deverá dar a estrutura necessária para o funcionamento dos conselhos participativos, que é uma ferramenta importante que foi instituída e que, evidentemente, se faz necessário dar a eles toda a condição de trabalho. No artigo 5º, nós também fizemos uma inclusão. O artigo 5º diz sobre as propostas orçamentárias do município de 2017 será elaborado de acordo com algumas orientações gerais. E nós incluímos dentro das orientações gerais, das que já vieram, mas acrescenta-se essa, incentivo à participação da sociedade e também o fortalecimento orçamentário das subprefeituras. Foram várias demandas colocadas. No artigo 5º, nós incluímos a questão do acesso à cultura das periferias. O artigo 5º, ele diz referente também a essa questão das orientações gerais. Então, nós temos também incluído nas orientações gerais para a elaboração do orçamento, no final do ano para 2017, que tem a promoção do acesso à cultura nas periferias, com grande destaque da participação do movimento de cultura das periferias nas audiências públicas. O outro item também acrescentado é a valorização salarial das carreiras dos servidores públicos. A Comissão de Finanças realizou, sexta-feira passada, uma audiência pública específica com o secretário de Finanças e de Gestão e
os funcionários públicos do município de São Paulo para discutir a questão da valorização salarial das carreiras e faz parte também de um item que a gente vem colocar e trazer aqui na LDO. Inclusive, sobre esse assunto, queria abrir um parênteses com relação à proposta da Comissão de Finanças, com relação à questão das correções salariais, do aumento salarial dos funcionários públicos. A nossa receita corrente líquida, ela vem tendo um aumento ano a ano, e nós apresentamos no dia da audiência aqui uma análise de 2005 a 2015, não vou citar tudo para não ser cansativo tomar muito tempo, mas, por exemplo, em 2013, a receita corrente líquida da Prefeitura de São Paulo foi de 34,7 bilhões. Em 2014, 37,6 bilhões e em 2015, 43,6 bilhões. Então, vem tendo um crescimento da receita corrente líquida e uma das propostas da Comissão de Finanças a ser analisada, inclusive, junto com os sindicatos, é de tentar se propor que a legislação que trata da correção salarial do funcionário público siga proporcionalmente a evolução com relação à receita corrente líquida, uma vez que aí nós teríamos uma condição efetiva e real de fazer esse aumento, porque estará aumentando a receita corrente líquida, aumenta a receita da cidade, então você consegue acompanhar isso no repasse proporcional para as despesas com pessoal. Então a ideia é você atrelar o aumento do gasto da despesa com pessoal ao aumento, ou excepcionalmente a diminuição, né, mas pelo que vem o histórico de 10 anos, o aumento da receita corrente líquida. É uma proposta factível que está sendo bastante discutida. Outra questão acrescentada foi a priorização dos direitos sociais do idoso. Houve uma participação bastante intensa com relação aos segmentos de idosos, e nós temos aqui na Câmara, inclusive, a comissão que cuida da questão de idosos, uma comissão bastante atuante, e nós achamos por bem que, na política pública da peça orçamentária, tenha essa priorização com relação aos direitos sociais do idoso, garantindo sua autonomia, integração e participação efetiva na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. No artigo 6º, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que fala das metas de prioridade da administração municipal para o exercício 2017, são aquelas especificadas no anexo de prioridade de metas. Nós incluímos um parágrafo único, que diz, sem prejuízo do disposto no caput, que são as metas, né, serão prioridades também para o exercício 2017, o programa de operação salarial dos funcionários admitidos, é uma categoria que tem aproximadamente 7 mil funcionários. Eles tiveram várias conversas, principalmente com o vereador Gilberto Natalini, Aulério Nomura, Ricardo Yang, Jonas Camisa Nova, Pólice Neto, que inclusive teve algum parente que foi admitido. Escutei uma história dessa, teve, né? Algum parente seu que é admitido, também é admitido. A sua mãe, a mãe do vereador Pólice Neto, ou seja, também vários vereadores tiveram esse diálogo com esse setor, e eu, como relator, recepcionei essas solicitações do setor e dos senhores vereadores que eu acabei de mencionar. Também a questão da nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos. Teve uma participação bastante grande de várias pessoas que passaram em concursos públicos e não foram chamados. Por exemplo, assistentes sociais, né? Tinham aqui vários assistentes sociais. A gente sabe da necessidade. Hoje é um grande debate na cidade a questão do morador em situação de rua, que tem tudo a ver com relação à Secretaria de Assistência Social, e se faz de extrema importância que tenha o chamamento das assistentes sociais. Já houve o concurso, foram aprovadas, existe uma falta enorme. Você pega um CRAS, um CREAS, tem pouquíssimos funcionários. Então, uma das políticas propostas é de que seja previsto orçamentariamente o chamamento dos candidatos aprovados nos concursos públicos, com ênfase à questão das assistentes sociais. Criação do Museu do Rádio e Televisão, é uma lei 14.756, não me recordo agora aqui qual vereador autor, mas foi uma demanda da audiência pública. A implantação do sistema de transporte público hidroviário, instituição de incentivos fiscais de instalação e permanência de empresas na Zona Sul e Extremo Sul da cidade, porque nós já votamos a lei da Zona Leste e votamos a lei da Zona Sul, mas o senhor prefeito ainda não se dignificou a fazer a regulamentação. E no artigo 8º,
também nós fizemos algumas alterações importantes, e o artigo 8º fala sobre integrarão a proposta orçamentária para 2017, vem vários itens. Nós incluímos o item 6º, que é o demonstrativo a respeito da dívida ativa. Nós estamos pedindo para que o demonstrativo da dívida ativa seja apresentada na lei orçamentária para o acompanhamento dos senhores vereadores, senhoras vereadoras e da sociedade como um todo, porque é um tema de suma importância. Nós temos em torno de 77 bilhões de dívida ativa, e não existe uma política de recuperação desse recurso. Nós sabemos que a grande parte dessa dívida é de ISS e que os grandes devedores são bancos, portanto, são devedores inscritos na dívida ativa que têm condições de honrar com o seu pagamento, e assim a cidade de São Paulo obter mais recursos para as suas atividades, as suas necessidades de investimento e de custeio. E nós descrevemos aqui que deverá necessariamente, com respeito à dívida ativa, conter uma memória de cálculo. E tem aqui vários subitens, que acho que agora não se faz necessário ler todos para ganhar tempo, mas é um destaque essa questão que nunca houve uma inovação, essa atenção para com a questão da dívida ativa da cidade. Então, sempre frisando que nós fizemos essas duas audiências públicas com a participação enorme, na última, se não me engano, com 28 inscritos. Então, surgiu dessas audiências todas essas sugestões de alteração da peça original do Executivo. No artigo 30, nós incluímos o seguinte, que é obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares, conforme critério para execução no montante correspondente a 0,6%. A questão da execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares é um tema que já vem sendo falado há bastante tempo. A Comissão de Finanças apresentou um projeto que faz alteração da lei, da lei orgânica do município, tendo essa obrigatoriedade, e a principal defesa dessa tese é a defesa de você ter garantido os direitos do parlamentar de exercer o seu mandato com autonomia e independência, e assim fortalecendo a democracia. Uma vez que o parlamentar ele tem a sua emenda garantida de execução, ele fica muito tranquilo e fica livre para poder exercer o seu mandato, votando com a sua consciência, a favor daqueles projetos que ele acha importante, e se posicionando contrário com aqueles projetos que ele não acha importante ou bom para a cidade. Hoje é muito comum o vereador ter uma dificuldade de exercer o seu voto com a sua livre consciência por conta da necessidade de atender às suas demandas, por conta da necessidade de atender aquilo que ele acredita que seja importante, que é a sua emenda. Então, nós entendemos que para o fortalecimento da democracia é muito importante, como já acontece na área federal, de que tenha o orçamento impositivo, que haja a execução das emendas dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. E aqui tem vários itens que falam com relação a não cumprimento, se por acaso a emenda não tiver condições técnicas de ser executada, se não houver a receita, tem uma série de situações. Também não se pretende aqui engessar o executivo ou criar algum fator que seja ruim para a cidade. O objetivo sempre é aqui colocar propostas que sejam bom para todos os cidadãos paulistanos. Também a gente inclui no artigo 33 algumas regras com relação à questão do orçamento impositivo, que é ter o nome do autor, o número da emenda, o órgão, objeto, essas questões todas, que seja demonstrado o empenho e a liquidação trimestralmente, e por aí segue, são questões mais corriqueiras. Outra questão que foi colocada é a questão com relação aos recursos que eventualmente não tenham sido utilizados pela Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, um trabalho que foi muito bem desenvolvido pelo presidente Donato, da Câmara no seu bairro, e os recursos que não foram utilizados, eles acabaram sendo destinados para atendimento dessas demandas do Câmara no seu bairro, só que, desta feita, nós colocamos que será realizado na Câmara no seu bairro, se ocorrerem, porque pode ser que não ocorra, ou alguma outra ação que tenha os vereadores destinados para que esses recursos que são devolvidos à Prefeitura possam ser direcionados para algo que tenha correlação com a atividade parlamentar. Outra questão que a gente vem colocar como inovação é com relação à questão dos subsídios.
Hoje existe uma preocupação muito grande com relação aos subsídios. Para dar um exemplo, o subsídio para o transporte, né, lembrando que o transporte público da cidade, ele tem a recepção da receita do valor ali do transporte, mas a prefeitura vem fazendo subsídios anuais e com valores que vem aumentando de uma forma muito acentuada. Por exemplo, em 2013, o subsídio para o transporte estava em 1 bilhão e 400 milhões. Em 2014, foi de 1 bilhão e 700 milhões. Em 2015, foi de 2 bilhões. E 2016, se continuar do jeito que está sendo empenhado aqui, pelo menos até agora, deve chegar na casa de 2 bilhões e 400, se continuar no mesmo ritmo que vem mês a mês do ano 2016. Então, vejam bem, de 1 bilhão e 400 para 1 bilhão e 700 para 2 bilhões e possivelmente 2 bilhões e 400. Um aumento assustador de subsídio, e o que nós estamos propondo é de que essa questão do subsídio, ele tenha, ele possa até ser corrigido, mas nunca superior ao valor empenhado com relação ao IPCA do ano anterior. Ou seja, se o IPCA do ano anterior deu 8%, ele pode ter um aumento de até 8%. Se o IPCA deu 12%, deu 5%, ou seja, tem-se um teto do subsídio que é até o IPCA do ano anterior. Assim, a gente tenta fazer uma discussão com relação a esse assunto, tenta customizar e trabalhar melhor esses custos, porque o subsídio realmente ele acaba sendo uma fonte de despesa da cidade, de um impacto muito grande, e é preciso ter uma discussão, e a Comissão de Finanças tem uma preocupação com relação a este assunto. Outra questão que nós estamos colocando e inovando na peça orçamentária é uma preocupação com relação às licitações. Hoje, secretarias e subprefeituras usam as atas, e algumas experiências, alguns exemplos, nós percebemos que, às vezes, a licitação ela consegue um preço mais barato do que a ata. Então, a proposta aqui é muito extensa, eu não vou ler tudo, mas para tentar exemplificar, para que os senhores vereadores e vereadoras votem, sabendo que nós fizemos de alteração, é de que a ideia é de que, em licitações de aquisição ou de obras ou de serviços acima de R$500 mil, ela tenha primeiro a licitação, e aí, chegando-se num valor, se o valor da ata for menor, você chama a ata. Se o valor da ata for maior, você prossegue com aquela empresa que ganhou a licitação. A ideia, a proposta aqui é de que a prefeitura ela tenha um mecanismo de contratação onde ele traga a redução dos valores e uma economia para a cidade. Outra questão é que, com relação ao aumento do investimento, nós aumentamos na casa de 1 bilhão. Por quê? Se você pegar a LDO de 2013, 14, 15, 16, nós tínhamos, na média, a proposta de investimento de 7 bilhões, era a média. E a proposta da LDO agora, para 2017, que o governo mandou, é uma proposta de 2,9 bilhões. Então, nós vimos numa média de 7 bi, caiu para 2,9 bi. Na audiência pública, questionamos o secretário se algum convênio com o governo federal foi anulado, cancelado, desistido por parte da União ou desistido por parte da Prefeitura. Não houve, todos continuam assinados. Então, nós achamos por bem aumentar em 1 bilhão a questão do investimento, passando para casa em torno de 4 bilhões de investimento. Mesmo assim, cai, vinha na média de 7, vai cair para 4 bilhões. É possível que, segundo o relatório, altere isso para um valor um pouquinho a mais, porque realmente é necessário fazer vários investimentos. E uma outra alteração também na LDO é com relação ao custeio, às despesas da Prefeitura. Nós reduzimos em torno de 1 bilhão o custeio. Por quê? É uma sinalização da Câmara Municipal, da Comissão de Finanças, de que o governo precisa fazer ações para ter a redução dos seus custos, né? Então, a gente fez uma redução em torno de 1 bilhão no custeio, que são as despesas de serviços, não de execução de investimento. E eu queria dar um exemplo com relação a isso. Por exemplo, nós já vimos falando há bastante tempo o caso do aluguel da Prodan, né? Nós estamos desde 2013 alertando que a Prodan está pagando um aluguel de R$430 mil por mês num prédio na Francisco Matarazzo.
quando existem prédios, inclusive ela estava antes em prédio aonde você não tinha a despesa de pagamento de aluguel, porque estava em prédio próprio da prefeitura. E aí fizeram uma mudança para Francisco Matarazzo com 430 mil por mês de aluguel. Esse, por exemplo, fica um exemplo de que é possível você fazer redução de custos, né? Então, por isso, a proposta da LDO de que a gente tenha aumento de investimento para poder a cidade ter serviços e fazer uma ação de diminuição do custo com relação a alguns contratos caros, aluguéis caros, como um dos exemplos que eu dei aqui. Para concluir, eu queria só fazer uma colocação com relação ao trabalho que essa casa tem feito, que a Comissão de Finanças tem feito, as demais comissões da casa, de alteração e discussão de projetos. Eu falei aqui no início que a LDO ela teve uma grande discussão com audiências públicas lotadas, na última 28 inscritos, uma participação ativa, e das audiências públicas surgem os substitutivos, surgem as alterações dos relatórios, você atendendo aquelas demandas da população. Aconteceu assim, por exemplo, na peça orçamentária de 2015, onde eu também fui o relator. E naquela oportunidade, nós fizemos uma redução do Teatro Municipal de 15 milhões. Por que nós fizemos uma redução do orçamento do Teatro Municipal de 15 milhões? Porque já naquela época, no final de 2014, ao realizar a relatoria da peça orçamentária, nós identificamos alguns gastos um tanto quanto estranhos, nos parecendo não muito republicanos, e não conseguimos ter a explicação do teatro com relação àquele aumento de gastos. Tanto é que hoje está aí, está aberta uma CPI, tem matérias no jornal, já tem, inclusive, o diretor do teatro já confessou que fez um desvio de mais de 6 milhões, né? Então, lá em 2014, nós alertamos, olha, está tendo um problema ali, precisa verificar, e diminuímos 15 milhões. Mas, para nossa surpresa, o que aconteceu? Durante 2015, o prefeito remanejou e devolveu os 15 milhões para o Teatro Municipal, né? Então, toda aquela discussão que nós fizemos aqui, que os 55 vereadores trabalhou, foi por água abaixo, porque nós alertamos, reduzimos, ele foi lá e colocou os 15 milhões e serviu de desvio, conforme está se comprovando aí, e conforme comprovará a CPI que nessa casa se instalou, que é a CPI do Teatro Municipal. Então, é só um alerta de que, às vezes, a gente procura batalhar muito, trabalhar bastante, fazer as audiências públicas com o maior carinho, né? E aí você faz alterações para o bem da cidade e o executivo vai e remaneja e acaba indo tudo por água abaixo. Dito esse exemplo, a gente faz um apelo para que todo o trabalho que a comissão tem feito, todo o trabalho que os senhores vereadores, as senhoras vereadoras têm feito, que seja respeitado e mantido pelo executivo, porque esse é o grande exemplo que se pode ter numa democracia, apesar de que o que nós temos visto é de um governo muito contrário ao caminho da democracia, mas fica aqui o apelo com esse exemplo que eu acabei de dar. Eu queria agradecer muito todos os integrantes da Comissão de Finanças que colaborou muito comigo, que me confiaram essa função de ser o relator, e agradecer aos senhores vereadores e senhoras vereadoras e pedir a aprovação na tarde de hoje da LDO, porque é uma LDO dos vereadores, das vereadoras da cidade, do prefeito, dos secretários, é uma LDO de todos, que atende o anseio de todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Ricardo Nunes.